Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, profetizando as bênçãos do Senhor. É uma hora da parte de Deus, sempre estar pregando, anunciando o Evangelho, ensinando a palavra a todos aqueles que querem aprender mais da parte de Deus. E estamos aqui justamente para tão somente obedecer. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração em primeiro lugar? Pedir a Deus que toma a direção desta live e que tudo seja para a honra e glória no nome do nosso Deus. Amém? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, mais uma vez obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Pedimos ao Senhor, Deus, perdão por nossos erros, pecados, tudo aquilo que nós cometemos contra Ti, Deus, nos purifique nesse momento, para que tudo aquilo, ó Pai, que seja feito, seja segundo a Tua vontade e não a nossa vontade. Meu Deus, abençoe cada vida que vai estar conosco nessa live, até aqueles que depois, mais tarde, irão assistir, meu Deus, que a palavra venha de encontro a cada coração e mude vidas, transforme histórias e o Teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos, ó Pai. E já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos cantar uma canção, estou quase adquirindo um violão para tocar, né, para ficar mais bonito, porque por ser pastor e músico, o instrumento já ajuda bastante, mas enquanto nós não temos, vamos estar aí louvando ao Senhor com os nossos corações, amém? Porque diz a palavra que Deus habita no meio dos louvores. Vamos cantar uma canção e logo mais vamos estar meditando naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Glória a Deus, feche seus olhos e vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Efésios, o capítulo 5. Na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo número 5, no versículo 18. A carta aos Efésios, capítulo 5, o versículo 18. Amém? Vamos ler aqui em nome de Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo de algo corriqueiro. Pelo menos na época, as pessoas tinham costumes de beber vinho, de beber suco de uva concentrado, e num desses exageros, as pessoas acabavam tomando demais e causando brigas e discórdias. E Paulo está ensinando para os cristãos da época para não se preocuparem com as coisas cotidianas, mas que eles focassem aonde? No Espírito. Para que as pessoas, os que conheciam a Cristo, colocassem o seu coração em buscar a quem? A Deus. Amém? Você acredita que Deus vai falar conosco? Então feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, queremos entender a Tua palavra. Então fala conosco nesta noite. Que não sejamos nós, mas seja o Teu Espírito. E que viemos a ouvir não aquilo que nós queremos,
mas daquilo que nós precisamos. Glorifica o teu santo nome, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então Paulo está nos ensinando que a maior preocupação não deve ser as coisas aqui da terra, porém as coisas celestiais. Aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3, aqui na carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, olha só o que Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então Paulo está dizendo que o nosso pensamento, o nosso jeito de agir, não tem que estar focado literalmente aqui na terra, mas aonde? No céu. Pensar nas coisas que são de cima. Então a nossa maior preocupação tem que estar não aqui na terra, mas no céu. O próprio Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ele fala, mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Então, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ele está dizendo para nós não ficarmos presos às coisas desse mundo. Por quê, pastor? Primeiro, porque tudo é ilusão. Olha o que o sábio Salomão vai dizer aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, bem no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, o versículo de número 2. Olha o que diz. Eclesiastes 1, o versículo 2. Salomão escreve assim, olha: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Aí ele termina dizendo, tudo é vaidade. É tudo vaidade. Então o próprio Salomão está dizendo que tudo é o quê? Vaidade. Versículo 14, ele fala assim, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele diz, eu prestei atenção em todas as obras que faz debaixo do sol aqui na terra. Só que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aqui em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, olha, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Agora está voltando para ele. Tudo que eu fiz aqui na terra, enquanto estou vivo, tudo que eu fiz, olha o que diz. Veja, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, quer dizer, todo o trabalho que eu fiz aqui na terra, eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então ele está dizendo que tudo é vaidade, que tudo que ele fez, tudo que ele viu era vaidade. Capítulo 2, versículo 17, ele fala assim, olha, pelo que aborreci esta vida. Espera um pouquinho. Como é que alguém que é o homem mais rico do planeta Terra, mora num palácio, tem condições de fazer todas as coisas que quiser, tudo que ele puder imaginar, ele faz, e ele vira e diz, olha, pelo que aborreci esta vida, eu não aguento mais esta vida não, é chatice, tudo é vaidade. Ele fala isso, olha, pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, era trabalhosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Ele está dizendo que tudo que se faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. O que seria isso? Quando a pessoa está preocupada, ela fala, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que vai chegar aquilo que eu estou esperando? Será que não vai chegar? Tudo isso é aflição. Então Salomão está dizendo que aqui na terra tudo é ilusão. Por isso que Paulo diz, olha, não vos embriagueis
convinho que há contenda. Não fique focados, preocupados somente o que está aqui na terra. Ele fala, enchei-vos do Espírito. Porque, primeiro, aqui tudo é ilusão. Segundo, há uma grande probabilidade de você ser deixado e deixada só. Todo mundo te abandonar. Há uma grande probabilidade. Lembra o que Jesus disse? Se a mim me perseguiram, hão de perseguir a vós também. Ele chega a dizer na sua palavra, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo sobre vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ele está dizendo que vamos passar por muitas dificuldades. E aqui em Mateus, no capítulo de número 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, olha só o que aconteceu. Jesus está no Getsemane orando, e ele está falando com o Pai, se possível, afaste-me esse cálice. E o que diz a palavra? Mateus 26, o versículo 56. Chegam os soldados para prender Jesus. Versículo 56, veja. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Você entende isso? Ficar preocupado com as coisas daqui da terra vai dar uma grande probabilidade de você ficar sozinho e sozinha. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai virar as costas e vai embora. Por isso que Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito. Porque aqui na terra nós vamos passar por muitas tribulações. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando a pessoa tem o Espírito de Deus, é diferente. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, é diferente, porque ainda que venha a dificuldade, ainda que venha um problema, ainda que tudo esteja acontecendo, ela está firme na presença de Deus. Que é um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor falou, se vocês não se dobrarem os seus joelhos para a estátua que eu fiz, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eles falaram, não precisa nem perguntar, porque já responderam, nós não vamos nos dobrar. Nós não dobraremos o nosso joelho para a sua estátua. E fique sabendo que o Deus a qual nós servimos, olha a pessoa cheia do Espírito Santo, o Deus a qual nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vão não? Aqueçam 7 vezes mais. Aqueceram. E jogaram eles lá dentro. Só que diz a palavra que eles não estavam sozinhos. Havia o quarto na fornalha com eles. Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Cristo andando com eles no meio daquele fogo. Olha a diferença. A pessoa que tem o Espírito Santo, por mais difícil que seja a situação, ela está confiando no Senhor. Por quê? Porque ela sabe que não está sozinha. Lembra da promessa que Jesus fez em Mateus 28, 20? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é uma certeza que nós temos. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ou não é cheia do Espírito Santo, você vê que ela se desespera, ela chora, opressão, depressão, angústia, não quer sair de casa, e chora o dia inteiro, e sente um vazio. O que é isso? Falta do Espírito de Deus. Porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é completa. Olha o caso de Saul. Quando o Espírito de Deus sai de Saul, era um espírito mau que atormentava, que deixava ele o quê? Perturbado. Deixava ele o quê? Atormentado. Porque não estava mais o Espírito de Deus sobre a vida de Saul. Então, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não busca a presença do Espírito Santo de Deus, ela está solícita às coisas desse mundo. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, oh glória! A pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que por mais difícil que seja a situação, ela tem uma certeza que Deus está com ela. Olha só
o que Judas vai escrever aqui. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, ou a carta, né? A carta de Judas. Só tem um capítulo só. O versículo 20. Veja, Judas, o versículo 20. Judas escreve assim, amados. Veja, Judas escreve assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha o que Judas escreve: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como é que eu edifico a mim mesmo? Lendo a Bíblia. Como é que eu edifico a mim mesmo? Orando e jejuando. Como é que eu edifico a mim mesmo? Indo para a igreja. Eu estou edificando a mim mesmo quando eu busco a Deus. Paulo chega e escreve dizendo que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Por que Deus mandou pregarmos lives todos os dias até ele falar chega? E só vou parar de fazer live, ou se eu não tiver com internet, só se a internet, né, cair ou acontecer algo. Eu lembro que eu morava num apartamento no centro de Belfort Roxo, e teve um dia que choveu e acabou a energia. Como é que eu vou pregar na escuridão se nem energia tinha? Então desligou tudo, então eu fiquei sem pregar. Só se acabar a internet ou acabar a energia, porque enquanto tiver energia e internet, nós vamos pregar todos os dias. Claro que nós estamos os dias, né, que temos aí em concordância. Eu prego na igreja na quarta, quinta-feira eu prego com vocês. Prego amanhã na sexta, sábado, noite eu prego com vocês. Prego domingo, domingo e prego na segunda-feira com vocês aqui. A minha intenção é fazer reunião na igreja. Essa sempre foi a intenção. Mas como ainda nós não temos nossa porta, tem muito barulho e não dá para entender direito, então por enquanto é assim. Eu prego na igreja e no dia seguinte eu prego com vocês. Quando colocarmos a porta na igreja e temos a certeza que dá para fazer a live na reunião, eu quero que você participe conosco de todas as nossas reuniões para a glória de Deus. Aí vai ser uma reunião completa, muito louvor, palavra, oração, você vendo o povo lá conosco, e vai ser uma bênção, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, eu prego lá na igreja e no dia seguinte eu prego aqui na minha casa. Amém? Mas voltando aqui, nós vamos pregar até o dia que Jesus falar chega, ou até a volta do Senhor Jesus. Porque ele mandou pregarmos, e se ele mandou, nós vamos pregar. O que Judas está dizendo aqui? Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Quer dizer, quando eu mais leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, eu estou edificando a minha vida em quem? No Senhor. Orando no Espírito Santo. Aqui em Lucas 12... Porque quanto mais eu edifico, quanto mais eu busco, mais eu tenho a presença de Deus na minha vida. Lucas capítulo 12, olha só o que Jesus vai dizer quando você está edificado no Espírito. Lucas 12, o versículo 12 também, ele diz assim, veja, Lucas 12, versículo 12, ele escreve: porque na mesma hora vos ensinará quem? O Espírito Santo. O que vos convenha falar. Você está entendendo por que você precisa se edificar mais em Deus? Orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, ir mais para a igreja? Porque quanto mais você edificar, mais a presença do Espírito Santo vai ser notória na tua vida. Mais Deus vai ter comunhão contigo. Faça igual a Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Se nós andarmos com Deus todos os dias de nossas vidas, Ele também vai nos levar para morar com Ele lá no céu. Amém? Então, ande com Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Pois quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ele estava dizendo que a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus, buscando o Espírito Santo do Senhor. Então busque a presença de Deus.
Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 26, Jesus falou assim, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Oh glória! Quem é que vai te ensinar? É o Espírito de Deus. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais você vai ser ensinado e ensinada pelo Espírito Santo do Senhor. Marcos capítulo 13, Marcos 13, o versículo 11, veja, Marcos 13, versículo 11, está escrito, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos, veja, de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, veja, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Oh glória! A palavra está dizendo que quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais Deus vai usar a tua vida. Porque até para servir a Deus, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, diz a palavra que as viúvas estavam sendo menosprezadas. E os discípulos estavam fazendo a obra de Deus. E falaram, olha, não é certo não, hein? Jesus diz para cuidar dos órfãos e das viúvas. O que vocês têm feito, ou discípulos, ou apóstolos, está fora da palavra de Deus. Mas eles não podiam parar de pregar. Então, eles fizeram uma reunião e resolveram levantar os primeiros diáconos na Bíblia, que está aqui. Esse dia foi consagrado para os primeiros diáconos, ou os primeiros servos. Olha o que diz aqui em Atos 6, o versículo 3. Veja. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, primeiro, de boa reputação. Então a pessoa, para fazer a obra de Deus, ela tem que dar o quê? Testemunho. Ela não pode ir para a igreja ser uma santa ou um santo e fora da igreja, né, ser um leão. A pessoa tem que ter uma boa reputação, ela tem que dar o quê? Testemunhos. Porque se ela não dá testemunho, ela não serve para servir ao Senhor. Porque vão dizer, olha lá, depois diz que é servo e serve de Deus, está gritando, está xingando, está falando palavrão. Como é que uma pessoa dessa diz que serve na igreja? Você está entendendo? Até para servir a Deus, a pessoa precisa ter o Espírito Santo, mas não somente isso. Tem que ter, primeiro, boa reputação, depois, cheios do Espírito Santo. Qual é o sinal que toda pessoa tem que prova que ela é cheia do Espírito Santo? O falar em línguas. Deixa eu explicar. Todos nós temos o Espírito Santo. Jesus vai ensinar que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem foi que me convenceu para largar o pecado? O Espírito Santo. Ele me convenceu do pecado. Quem foi que me convenceu para cumprir toda a justiça batendo nas águas? O Espírito Santo. Quem foi que me convenceu que um dia eu vou prestar juízo com Deus? O Espírito Santo. Está entendendo? Então, todos nós temos o Espírito Santo, mas ser cheio do poder do Espírito é diferente. No dia de Pentecostes diz a palavra que todos estavam no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então, o falar em línguas é um sinal que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É um dos sinais que a pessoa está cheia do Espírito Santo. O que os apóstolos estão dizendo aqui, olha, vamos procurar 7 pessoas que, primeiro, tem que ter uma boa reputação, tem que dar testemunho. Segundo, tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque como é que a pessoa pode dar algo que ela não tem? Como é que eu posso falar, receba o batismo com o Espírito Santo, se eu não sou batizado no Espírito Santo e com fogo?
Então, para que eu possa dizer, recebe o batismo com o Espírito Santo, então eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não tem como a pessoa falar, olha, recebe, eu não tenho, mas recebe aí. Não existe isso. Como é que a pessoa pode dar algo que ela não tem? Então, para fazer a obra de Deus, tem que ter boa reputação, testemunho, tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio de que mais? E de sabedoria. A pessoa precisa ter sabedoria para também fazer a obra e a vontade de Deus. Então, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, está dizendo que a nossa maior preocupação é sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E eu quero orar por você nesse momento, para que Deus te encha do Espírito Santo, para que você entenda que o céu tem que ser a prioridade na tua vida. O próprio Jesus de Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos falar com o nosso Deus nesta noite, amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, mais uma vez estamos aqui para a tua presença, para te buscar em espírito e em verdade, e clamamos ao Senhor para que seja feita não a nossa, mas a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós entendemos, ó Pai, que nós não temos que estar preocupados com as coisas desse mundo, mas o teu reino tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Então nós buscamos hoje o teu Espírito. Enche, Pai, as nossas vidas, enche do teu Espírito, enche a nossa casa. A tua palavra diz que nós somos casa espiritual. Então enche essa casa do teu Espírito, para que não seja feita mais a minha, a nossa, mas a tua vontade. Nós lhe pedimos nesta noite, Pai, alcança essa pessoa com o teu Espírito Santo e enche ela de poder, enche ela de graça, enche ela com o teu Espírito Santo em nome de Jesus, porque sabemos, Deus, que a tua presença é o melhor que temos para as nossas vidas, é o desejo do nosso coração, é a tua presença. Então enche agora com o teu Espírito, enche agora com o teu poder, derrama da sua graça, da sua glória, derrama a presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós reconhecemos que não somos nada sem ti. Então derrama agora do teu Espírito e vai enchendo cada vida, vai enchendo o teu Espírito, vai enchendo com o teu poder, vai enchendo com a tua graça, com a tua glória, em nome de Jesus. Orica labaçu de candarabás, ria chorica nalabaçu de candarás. Recebe a unção do Espírito Santo agora, meu amado, minha amada. Recebe a virtude do Senhor sobre a tua vida. Então somente glorifica o nome do Senhor, vai dando glória, 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 e Ele vai te encher de poder, Ele vai te encher de unção. Ele garantiu nossa palavra: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então recebe agora a unção do Espírito Santo sobre a tua vida em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a presença do Espírito de Deus permaneça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar essa live, mas antes deixa eu profetizar algo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aqui no primeiro livro das Crônicas, o capítulo 29, diz a palavra que Davi colocou no seu coração fazer uma casa para Deus. E Deus falou: Davi, você não pode construir uma casa para mim porque suas mãos são de sangue, você é um homem de guerra, mas o teu filho Salomão, ele vai edificar uma casa para mim. Então, como Davi não pôde edificar, então ele preparou os utensílios, os materiais para a casa de Deus. Ele mesmo vai dizer: olha, eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de Deus ouro para as obras de ouro, prata para de prata, cobre para de cobre. Ele fala: e ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro, prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Então Davi, ele se preparou para dar o melhor para a casa de Deus. Só que diz a palavra que Davi não queria somente ele ser abençoado. Ele queria que o povo também fosse abençoado. E olha só o que ele diz aqui, 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 5, diz assim: e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Aí ele pergunta: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Todos foram voluntariamente. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. Versículo 8. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor na mão de Jeiel o Gersonita. Versículo 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Veja que o povo fez o que? Algo voluntário. Porque a própria Bíblia nos ensina que Deus ama o que dá com alegria. Deus tem prazer de honrar, porque ele fala: eu honro aqueles que me honram. Mas quando a pessoa faz de quê? De coração, voluntário. Jesus chega a dizer que melhor coisa é dar do que receber. E a pergunta que Davi faz para todos é a mesma que eu faço hoje para você. Quem hoje está disposto a encher a sua mão e fazer hoje voluntariamente uma oferta para a casa de Deus? Davi não queria que fosse algo obrigado ou obrigatório, mas que fosse algo de coração. Por quê? Porque quando é de coração e é voluntário, é bem aceito. Quando é uma coisa obrigada, vou dar porque está falando, nem Deus aceita. Porque Deus ama que dá com alegria. Por isso, você hoje está disposto a encher a sua mão para fazer hoje uma oferta ao Senhor? Mas pastor, eu não tenho. Vamos entender uma coisa. Natal está chegando. É semana que vem. Eu pergunto, já entrou nos mercados nesses últimos dias? Estão todos o quê? Lotados. Todo mundo correndo atrás do pernil, do peru, né? das guloseimas, atrás dos pudins, atrás de tudo. E eu pergunto, as pessoas estão felizes ou estão tristes? Você vê no rosto dela: olha, eu comprei um Chester, comprei um peru. Glória a Deus que pode comprar, que Deus abençoe cada dia mais. E Natal se comemora o que mesmo? Aniversário de quem? De Cristo. Ainda que nós saibamos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas se todo mundo comemora, vamos comemorar também. Simples. Mas a pergunta é esta: se o aniversário é de Cristo, por que ninguém dá presente para ele?
Porque no Natal, o pai recebe presente, a mãe recebe presente, o esposo recebe presente, a esposa recebe presente, o filho recebe presente, o vô, a avó, o sobrinho, neta, neta, todo mundo recebe presente. E eu pergunto, e o aniversariante, que é Cristo? Será que ele recebe presente? Porque no dia 25, ninguém vai para a igreja. Não é? Dia 24, que é véspera de Natal, poucos vão à igreja. Aí eu pergunto, será que Deus tem se alegrado de verdade e fato? Porque a pergunta que Davi fez, quem pode estar disposto a encher sua mão, quer dizer que se eu estou disposto a comprar o presente, por exemplo, meu filho, meu pai, minha mãe, se eu estou disposto a gastar com aquele que eu amo, por que eu também não posso fazer um sacrifício, uma oferta para Deus? Eu tenho falado na igreja que domingo agora é o último domingo do mês para nós, todos reunidos. Porque véspera de Natal o pessoal vai viajar, só vai voltar só ano que vem. Então domingo agora dia 21 é o último domingo do mês onde todos nós estamos reunidos na igreja. Porque no dia 22 e 23 muitos vão viajar, vão passear com familiares, parentes e só vão encontrá-los só o ano que vem. Ah, pastor, mas pode? Pode, a vida deles, faz o que querem. Mas eu vou ficar aqui pregando, vou continuar aqui ministrando sobre a vida daqueles que ficarem. É pecado ir? Não, não é pecado não, é bom ir. Se puder viajar, vá viajar, vai passear com seus parentes, mas nunca se esqueça de Deus. Aí, Natal vai chegar, todo mundo vai trocar presentes, e eu pergunto, e Jesus, onde fica? Se ele é o aniversariante, cadê o presente dele? Porque se eu posso comprar um presente de R$500 para o meu pai, então eu posso dar uma oferta de R$500 também para o Senhor Jesus. Se eu posso dar um iPhone, vamos dizer assim, um iPhone para o meu filho de R$1.700, então eu posso dar um sacrifício de oferta de R$1.700 também para Cristo. Você consegue entender? Porque não estou dizendo que você não pode dar. Pode, que Deus te abençoe. Só estou dizendo que muitas vezes você honra pessoas e esquece de honrar a quem? A Deus. Deus te deu condições para glorificar o nome dele. Já para eu pensar, por que antigamente os pais, da fé, os patriarcas, por que eles tinham muitas condições e hoje as pessoas não têm condições? Porque o que eles tinham era para glorificar o nome de Deus. Vou dar um exemplo. O Jó sempre sacrificou a Deus. A palavra deixa bem claro que ele todos os dias fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele tinha 10 filhos. Então todos os dias Jó fazia 10 sacrifícios para cada filho. 10. Ele tinha 10 filhos, então um sacrifício para cada filho. Fazia sacrifícios por ele também, porque ele estava ali. Fazia sacrifício pela sua esposa. E ele fazia isso todos os dias. Não era uma vez no mês, era todos os dias. Por isso que eles eram ricos, tinham muitas condições, e hoje as pessoas não têm. Por quê? Se Deus der muito, a pessoa esquece dele. Se Deus abençoar com muito, tem gente que nem aparece mais na igreja. Imagina hoje você com R$1 milhão na tua conta. Onde você estaria? Passeando, viajando. Eu só estou parafraseando, tá? Não estou julgando ninguém aqui não. Mas a grande maioria estaria assim passeando, viajando, vendo casa para comprar. Não, R$1 milhão, acho que vou comprar uma casa na praia. Eu vi uma casa lá de R$200 mil, vou comprar uma casa na praia. Aí eu pergunto, Deus te deu R$1 milhão e a sua preocupação está aqui na terra? Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, ferrugem, consome e os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouro no céu. Pastor, quer dizer que eu não posso? Você pode, desde que o reino de Deus esteja em primeiro lugar. Dia 21 agora, domingo, é o último domingo onde todos nós estamos reunidos. E eu falei para o povo, faça o seu último sacrifício do ano. Porque depois no dia 22 você vai viajar, você vai passear, e eu pergunto, aonde vai ficar Deus? Então faça o seu último sacrifício deste ano. E eu convido você também a fazer um sacrifício diante de Deus, para que a tua vida seja mais abençoada. Porque o ano inteiro Deus te deu muitas coisas. Aí eu pergunto, o Salmo 116, versículo 12 fala, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito?
Eu pergunto, o que você pode dar a Deus por todo o bem que Ele tem feito? Primeiro, Deus conhece as suas condições. Segundo, Ele vai colocar nas suas mãos. Eu sempre oro para Deus colocar nas suas mãos e eu tenho certeza que Deus vai usar alguém, vai tocar em alguém e a sua vida vai ser abençoada. Amém? Eu quero terminar esta live orando para que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, eu oro por cada vida que está conosco até nesse momento, nessa live, Deus. Venha multiplicar, venha prosperar, venha abençoar, meu Deus, a vida do teu servo, da tua serva que está agora comigo nesta live. Meu Deus, nós não queremos terminar o ano sem oferecer o melhor para Ti. Então nos dá condições. Meu Deus, faz aparecer na conta bancária dessa pessoa. Toca no ímpio, no justo, para dar dinheiro nas mãos desta pessoa. Eu te peço agora, ó Pai, libera o que está preso, que está amarrado, mas honra o teu servo como também a tua serva. Abençoa poderosamente mais. Eu te peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Lembrando que sábado agora, hoje é quinta, amanhã vocês estão sábado, 7 da noite. Nós temos um compromisso. E lembrando que sábado, à meia-noite sábado, domingo, quando for sábado, 11h55, quem está comigo lá nos canais do WhatsApp, nós vamos começar 12 dias de oração, profetizando para cada mês do ano 2026, e vamos estar profetizando que 2026 vai ser o ano da multiplicidade de Deus na sua vida. Está lá em Levítico, no capítulo número 26, deixa eu só confirmar aqui, Levítico 26, o versículo 7, 7, da perfeição. Ano 2026, Levítico 26, versículo 7, fala assim, olha, e perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Vitória. 5 de vós perseguirão 100, 5 perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. Olha só um vai valer por 20. Se 5 vai perseguir 100, então cada um vale por 20, não é? 20, 40, 50, 100. Já imagina você valendo por 20 pessoas? Você trabalhando por 20 pessoas e recebendo também por 20 pessoas? 2026. Eu já profetizo sobre a tua vida que vai ser o ano da multiplicidade de Deus na sua vida em todas as áreas. Na tua vida financeira, tua vida espiritual, tua família, tua casa, teus parentes, familiares. Vai ser o ano da benção de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então nesse sábado, quando faltar 5 minutos para meia-noite, entra lá no grupo de WhatsApp. Nós vamos começar a orar, serão 12 orações, profetizando que 2026 é o ano da multiplicidade de Deus e orando por cada mês do ano de 2026. Serão 12 orações à meia-noite. Pastor, mas até na véspera de Natal? Sim. Quando o povo estiver ali, vai dar Natal, vai dar meia-noite. Gente, vou aqui rapidinho. Vou aqui rapidinho orar. Ou você, comemora Feliz Ano Novo, meia-noite, aí tira lá 5 minutinhos lá para ajoelhar e orar também, para agradecer a Deus, porque até no Natal estaremos orando à meia-noite também, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, uma ótima noite para todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Precisar de mim? Estou por aqui em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, que o Senhor te guarde e te abençoe sempre em nome de Jesus, tá bom? Até sábado, 7 da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.